Trindade, você tá bem, Trindade? Trindade mora lá em Parelheiros, o fundão de Parelheiros. Tá quantos graus aí, Trindade? -3? Vitor, tudo bem? Um abraço. Célia, como é que vocês estão? Francisco acabou de entrar. Fernando, um abraço, Fernando. Vamos daqui a pouco iniciar o nosso debate aqui. Um abração, Vitor. Luiz, o pessoal entrando aí. Vamos lá, daqui a pouco a gente começa aqui. Estamos aguardando aí a presidenta Glaze. Franciscão. Júlio, um abraço, Júlio. Boa noite. O que você acha desse grupo dos 300? Não tenho conhecimento, Júlio. Júlio não. O PC aqui, né? Ô, Vivi. Tudo bem, Vivi? Parabéns pelas lives aí, Vivi. Tem acompanhado aí, tá bem bacana. Célia, de lá de Recife. Recife tá muito quente, Célia. Eu acabei de falar de um companheiro. Ah, a presidenta Gleise acabou de entrar. Presidenta, se puder mandar uma solicitação, eu tô com algum problema aqui no meu Instagram que eu não consigo convidar. A presidenta Gleise acabou de entrar aqui. Eu vou esperar ela fazer uma solicitação aqui, porque eu tô com um problema aqui no nosso Insta do PT. Vamos lá. Então, a companheira do Recife aqui, a Célia, tava falando de um companheiro de Parelheiros aqui, que é o extremo sul da Zona Sul, Célia. Deve estar uns -3 lá. Eu também tô aqui na Zona Sul de São Paulo, na cidade de Ademar. Tá bem friozinho aqui. Daqui para Parelheiros deve ter ainda uns 50 quilômetros. Presidenta, nessa barra de rolagem aí, deve ter em algum lugar, deve ter aí um pedido de solicitação. Assim que você entra, ele aparece perguntando se você quer pedir para entrar na live. Ah, eu consegui, presidenta, consegui, só um minuto. Não consegui. Não consegui. Vou tentar mais uma vez aqui. Agora acho que sim. Vamos. Presidenta Gleisi Hoffmann se conectar aqui. Vamos ver. Um abraço aos companheiros e companheiras que estão entrando aqui na nossa live. Presidenta, apareceu aí o Arcelino. Arcelino é um companheiro aqui da cidade de Ademar também, que estava indo ser candidato lá no Maranhão, é isso, né, Arcelino? Deixa eu procurar a presidenta Gleisi aqui mais uma vez. Guardando, vamos ver. Ah, deu certo. Boa noite, presidenta. Boa noite, Laércio. Desculpa aí, porque eu também não sabia, eu tô sozinha em casa aqui, eu não sei onde é que entra na live. Eu tô com um problema aqui no Instagram que eu não sei qual é, eu não consigo às vezes convidar a pessoa para entrar na live. Mas muito obrigado, presidenta, por ter aceitado esse convite de conversar aqui com a militância do PT na capital. Muito obrigado mesmo, nós estamos conversando aqui no Instagram do PT São Paulo. E, presidente, a ideia é bater um papo aqui sobre as medidas que o PT tem adotado aí na Câmara, em Brasília, que o PT tem defendido, né? Eu sei que tem muita coisa acontecendo e muita coisa acontecendo no mundo político. O assunto não falta para a gente conversar, né? Ministro que antes não defendia o SUS, aparece de colete azul, ainda bem que ele se converteu, está no governo, puxa para um lado, o presidente para o outro, daqui a pouco o ministro sai. Um pseudo-herói nacional que descobre que o presidente dele não era tudo aquilo que ele achava, sai fazendo denúncias. Bom, assunto não falta. Esse presidente, se a gente pode chamar de presidente, vai ao Supremo Tribunal Federal quando a gente tem uma escalada nos números de mortes no Brasil, com mais de 8.500 mortes, ele vai lá pedir para flexibilizar a quarentena. Nós sabemos que isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo, né?
ninguém trabalhou com a possibilidade de flexibilizar a quarentena quando a escalada era vertiginosa, né? E aqui é absolutamente ao contrário, a gente está num momento difícil da história do nosso país, muito difícil. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Queria que você passasse brevemente também, porque todos nós acompanhamos, as medidas que o PT tomou na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, defender o auxílio emergencial que o nosso povo sofre para receber esse auxílio aqui nas periferias de São Paulo e acredito que no Brasil inteiro, porque o governo não agiliza esse processo para que as pessoas... Aliás, dá a impressão que ele está forçando, né, tá forçando a mão, esticando a corda para que as pessoas possam romper o isolamento. Nós sabemos que os pobres do nosso país, eles só podem ficar em casa se eles tiverem algum tipo de auxílio, que foi o que o PT fez aí no Congresso Nacional. Aqui em São Paulo, presidenta, para falar um pouquinho sobre isso, nós também, na linha do que apresentou o PT no Congresso Nacional, nós apresentamos aqui na Câmara Municipal algumas medidas para o governo para que a gente pudesse enfrentar essa pandemia, indo na mesma linha, pedindo para que a Prefeitura complementasse esse auxílio emergencial, pedindo para que a Prefeitura pudesse transferir os gastos com a alimentação das crianças matriculadas na rede municipal para as famílias, isso até agora não aconteceu, e pedimos também uma coisa que eu queria que você comentasse, e eu já queria te parabenizar. Eu sei que você há tempos vem travando uma luta sobre a fixação do preço do gás de cozinha, né, para os brasileiros. Sei que você foi à justiça para garantir essa fixação, e uma das medidas que nós propusemos aqui também na Câmara Municipal foi para que o governo pudesse distribuir para as famílias o gás de cozinha. Bom, presidenta, eu queria que você pudesse brevemente comentar nesse cenário. Óbvio que a gente tem tantos outros assuntos, mas a gente não pode fugir dessa grave crise sanitária que nós estamos na escalada de morte no Brasil. Claro. Bom, primeiro, boa noite, Laércio. É um prazer estar com você nessa live aqui do PT de São Paulo. Também a toda a nossa militância, o pessoal que está nos acompanhando, estava lendo aqui os recados que o pessoal estava mandando também. Prazer muito grande falar com vocês. E, obviamente, que São Paulo está sentindo muito aí o resultado dessa pandemia, da crise sanitária, né? A gente tem acompanhado as notícias, tem acompanhado o sofrimento do povo de São Paulo, não só da capital, mas também do interior. A crise que está se instalando no sistema de saúde, já com uma superlotação, também deve ir para o sistema funerário. Ou seja, São Paulo é onde acontece o maior número de mortes, é a cidade que mais tem gente, portanto, tem uma consequência muito grande dessa pandemia. E nos assusta muito a forma como o governo federal tem agido nisso, como o Bolsonaro tem agido nisso, né? Com total desrespeito, falta de responsabilidade. Ele trata como se fosse um problema de debate político, né? Entre a pessoa ir trabalhar ou não ir trabalhar. Então, morre a economia ou morre a pessoa, então tem que trabalhar porque a falta de trabalho e de emprego é que vai deixar mais gente em situação difícil. Então, ele faz esse discurso simplista. As pessoas estão desesperadas porque elas estão sem renda. A maioria, né, no emprego informal, tem que ir trabalhar, tem que correr atrás da sua renda. Aí ficar em casa também é difícil para quem mora na periferia, às vezes mora numa casa pequena, numa casa sem condições, com um monte de gente para ficar junto. Não é uma situação fácil. E ele se utiliza dessa situação para fazer um proselitismo político, né, e induzir as pessoas a uma situação de risco de vida. Porque hoje nós não temos vacina, nós não temos remédio. A única coisa que tem para conter esse coronavírus é o isolamento social. É bom? Claro que não é bom. As pessoas querem sair, as pessoas querem trabalhar, resolver as coisas das suas vidas, mas é a única coisa que tem. E a gente tinha começado a segurar isso, o Brasil estava começando a melhorar, não digo melhorar, mas não deixar criar uma situação, uma tragédia, quando ele vai para as ruas aqui em Brasília, faz passeio, estimula as pessoas a sair também. Então, agora a gente está com uma doença alastrada, né? Infecção, está infectando muita gente, morrendo muita gente, e o pior é que é gente da periferia, porque os ricos já se salvaram. Aliás, esses dias tinha uma matéria, acho que até de uma XP, negócio do setor financeiro, dizendo que para os ricos já acabou, a curva já baixou. Ou seja, os ricos trouxeram essa doença para o Brasil, né, porque foi quem viajou para o exterior, pobre não viaja,
infectaram os pobres e agora se salvam e deixam os pobres morrer. É assim, a cabeça do Bolsonaro é voltar os pobres a trabalhar. É claro que as pessoas ficam desesperadas. E ele não faz nada enquanto presidente da República para proteger a vida e proteger a renda das pessoas. Essa renda emergencial de R$ 600, Laércio, é bom lembrar que ele queria, primeiro que ele não queria dar, achava que não era preciso. Depois, eles ofereceram R$ 200. R$ 200. Nós ficamos indignados no Congresso, o PT fez um projeto, negociou com a oposição. Nossa proposta era um salário mínimo, que salário mínimo, já diz tudo, mínimo. É o mínimo que a pessoa precisa para as condições básicas de vida. Era um salário mínimo e atenderia 100 milhões de pessoas. Essa era a nossa proposta. Aí o Congresso negociou, tal, ficou por R$ 600. Então, esses R$ 600 foi garantido através de uma ação da oposição. Não foi o governo. O governo levou, depois de aprovado pelo Congresso, 2 dias para sancionar. Não regulamentou quando podia e mandou para a Caixa de qualquer jeito. E com um monte de exigências que não tinha na lei. Como, por exemplo, o CPF dos filhos menores da família, regularização do CPF. Você sabe que já é difícil para a gente tirar CPF para regularizar. Imagina para o povo pobre. Então, mandou para lá, por isso as filas imensas, né? E agora diz, não, mas vai passar de 100 milhões de pessoas. Vai passar sim, porque essa é a realidade do povo brasileiro. Eu acho que o Bolsonaro não entende o que é o povo brasileiro. 70% da nossa população ganha até 2 salários mínimos. As pessoas ganham até 2 salários mínimos. Então, é isso mesmo, vai ter que ajudar mais de 100 milhões de pessoas. Não adianta, porque aí o Estado tem que entrar. Não tem dinheiro sim. O Estado emite moeda, o Estado faz dívida, nós não estamos com um processo inflacionário, pode aumentar a dívida sim para salvar a vida. Feio foi o que ele fez hoje no Supremo Tribunal Federal, junto com um monte de empresário, não levou um representante de trabalhador, não levou um representante de prefeito ou de governador, e foram lá dizer que as empresas estavam na UTI e que tinha CNPJ que ia morrer. É claro, as pessoas estão morrendo, como é que as empresas vão se sustentar? Eu acho que essa pandemia, claro, que o que move a economia, que o que gera riqueza é o trabalho humano, não é o capital, não é o mercado. Se não tiver trabalho humano, morre tudo mesmo, o CNPJ morre tudo se as pessoas não puderem ir trabalhar. E isso a gente está dizendo há muito tempo. E é exatamente das pessoas que eles tiram os dinheiro, que eles tiram o recurso, que eles fazem reformas em cima do povo trabalhador. Então, esse Bolsonaro é completamente irresponsável, inconsequente, genocida. Ainda bem que levou lá uma invertida do presidente do Supremo que disse, você tem que mediar a crise que tem no país, não adianta vir com um empresário aqui pedindo para a gente resolver. Você tem que reunir um alto comando, aí, um comitê de alto nível com governador, prefeito e discutir. Mas o que ele faz? Ele fica brigando com o governador, fica brigando com o prefeito, né? Ele só briga com as pessoas, faz os atos e as pataquadas dele e não cuida do povo. Então, essa crise é uma crise muito violenta, é uma crise, como você disse, sanitária, de saúde, mas é uma crise também social, uma crise econômica e uma crise política. Acho que nunca nós tivemos uma confluência de crises e tão grandes como nós estamos tendo agora no Brasil. Nós vamos precisar de muita força, muita conscientização da população, muita firmeza para passar esse período e poder virar a página do Brasil. E com esse governo não dá para continuar. Exatamente. Presidenta Gleice, sabe que eu cresci numa rua aqui na zona sul de São Paulo, num bairro chamado Cidade Júlia. Minha mãe mora lá até hoje, pertinho de onde eu moro agora. Sabe que na última semana mesmo, nos últimos 7 dias, nós perdemos 5 vizinhos assim nesse bairro da periferia de São Paulo. Nenhum deles, aparentemente, por Covid-19, mas todos eles por implicações com relação ao atendimento na rede, com a superlotação ou com a não possibilidade de um atendimento adequado, né? Todos eles foram para as UBSs ou UPAs ou hospitais que estavam superlotados por conta Aqui nós estamos a nossa região é atendida por um hospital aqui, o Hospital Pedreira, que já está com mais de 90% da sua capacidade dos leitos ocupados, né? E assim, o que as pessoas não estão entendendo é que não é só uma questão de contrair ou não contrair o vírus.
né, é de a gente ter que ficar em casa para conseguir salvar vidas dessas, como essas 5 pessoas que eu mencionei agora, que não puderam ter a chance, né, de ser atendidas no sistema de saúde. A impressão é que isso tende a se agravar, e ela vai se agravar nas periferias do nosso Brasil, né? Uhum. Onde as pessoas mais necessitam do sistema de saúde, onde as pessoas mais necessitam de cuidados. O que o Bolsonaro, esse governo genocida, como você diz, não dá para continuar, né? As pessoas tendem a fechar os olhos para isso. Algumas pessoas, né? A maior parte da população, não, né? Tem visto as atrocidades desse governo. É que essa política genocida, né? Muita gente acha que é uma não política, né? Não tem políticas públicas construídas aí, mas tem. O fato de escolher não fazer é uma escolha política, né? E Uhum. eles, como aconteceu na história do Brasil, as elites, elas escolhem quem vai morrer e quem vai viver. E o que eles estão fazendo nesse exato momento é escolher quem vai morrer. E quem morre? Morrem os pobres do nosso Brasil, né? Morrem aqueles que mais necessitam. Presidente Agleice, sabe que esses dias eu estava conversando com o Sérgio Antiqueira, presidente do sindicato aqui do Sindicesp, dos servidores municipais aqui. E ele estava me relatando aqui o quão difícil está sendo para os profissionais do serviço funerário, de segurança pública e de saúde na cidade de São Paulo, né? Que tem de trabalhar sob pressão, que tem que trabalhar sem condições básicas, como os equipamentos de segurança, né? E mediante a tudo isso, que não acontece só na cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo é o epicentro da crise nesse momento, o estado de São Paulo e a cidade, por consequência, é o epicentro da crise, isso acontece no Brasil inteiro, né? E mediante tudo isso, né, esse presidente vai para o Supremo Tribunal Federal, né, tentar forçar a volta das pessoas às ruas, né, tentar forçar com que ele coloque a economia à frente de vidas humanas. Né? Como é que nós podemos combater, presidenta, de forma mais enérgica, esse governo e esse presidente genocida que a gente tem nesse momento? Olha, Laércio, nós temos que falar para a população, falar, mostrar o que está acontecendo. As pessoas, às vezes, são induzidas, né, a ter um sentimento por Bolsonaro, um apoio por Bolsonaro, por mentiras que eles disseminam na rede. Eles disseminaram, por exemplo, que o PT quebrou o Brasil, que o PT é o responsável pela tragédia. Se não fosse os governos do PT, Laércio, nós não teríamos 380 bilhões de reservas, que são poupança, que é uma poupança do Brasil. Então, quem quebra alguma coisa não deixa uma poupança naquela coisa, quem quebra um país não deixa uma poupança, que hoje está sendo responsável, inclusive, para que o Guedes use para enfrentar a crise cambial. Já gastaram 50 bilhões. As pessoas têm que saber disso. Então, é mentira que o PT quebrou o Brasil. Segundo, que o PT não cuidou da saúde. Mentira, que nós fizemos mais estádios para a Copa do Mundo do que hospitais. Mentira. Nós fizemos estádios do nosso governo porque tinha um contrato da Copa assinado e a iniciativa privada não fez. Agora, precisa saber que o PT foi o que mais instalou leitos de UTI no Brasil. Quando nós assumimos, tinham 11 mil leitos de UTI instalados. Hoje, nós temos mais de 22 mil. Isso foi obra do PT. Quer dizer, então, tem que falar, as UPAs que foram construídas, deixamos 400 UPAs instaladas, são mini hospitais, mais 600 para terminar e instalar. Então, é isso que está ajudando hoje. O SUS nós fortalecemos. Lembra que nós contratamos os médicos cubanos, aumentamos os recursos do SUS, fizemos reforma nas unidades básicas de saúde, permitimos contratar gente. É esse SUS que eles investiram, tirando o médico cubano, tirando receita, que está salvando as pessoas. Não é o plano de saúde que o Mandetta defendia, que outros defendiam. É SUS, Sistema Único de Saúde, é ele que está salvando. Por isso a importância de ter o Estado forte, um Sistema Único de Saúde forte e que seja público. E são as políticas sociais implantadas pelo PT que estão minorando a dor da população. Imagina se não tivesse o Bolsa Família. E até agora esse rolo com a renda emergencial que ele está fazendo. Imagina se não tivesse as cisternas e o programa de água para todos no Nordeste. Se não tivesse ajuda, né, para os agricultores. Então, esse cinturão de proteção social que foi feito pelo PT é que está ajudando a minorar um pouco.
porque senão a tragédia ia ser maior, ia ser muito maior. E são as propostas do PT, como a renda emergencial, que nós fizemos e foi aprovada pela Câmara, que também vai ajudar minimamente, e que ele não quer soltar, que ele não quer pagar. Fica criando confusão, dificuldade para pagar. Então, isso que a gente tem que mostrar. Mostrar para as pessoas que Bolsonaro é um embuste, é uma farsa. Assim como o Sérgio Moro. Sérgio Moro também é uma farsa. Aliás, Bolsonaro é cria do Sérgio Moro. Então, a farsa pariu outra farsa. Um homem que se diz autêntico, Bolsonaro, que fala para o povo, a linguagem do povo, mas não faz pelo povo. Então, não adianta você falar simples e não fazer. O Lula falava simples, muita gente criticava ele, eles comunicavam com o povo. Mas foi o presidente que mais fez pelo povo do Brasil. Que mais fez, não tem outro na história que chegue perto ao que Lula fez. E aí Bolsonaro fica tentando ser um líder, querer liderar popularmente. Nós temos que desmascarar Bolsonaro, é dia após dia. Sabe, as água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Às vezes a gente fica agoniado, né? Porque é um absurdo, tem que tirar esse cara. Tem mesmo, nós estamos com fora Bolsonaro aí, acho que tem que sair o mais rápido possível. Mas não é a gente não é com a vontade só que a gente tira, tem que construir as condições. As condições que são construídas é a conversa com o povo. Mostrar que Bolsonaro é responsável pela morte das pessoas, não está nem aí com quem morre, não preparou o SUS, não preparou também equipamento para mandar para os estados e para os municípios para ajudar, brigou com os governadores e com os prefeitos, não colocou projeto para salvaguardar o emprego, a renda, a vida das pessoas no Congresso, quer que as pessoas vão trabalhar e morram, não está nem aí. Entendeu? Esse é Bolsonaro, com a incapacidade de ser sensível, com a incapacidade de se colocar no lugar do outro, com a incapacidade de ser solidário. Ele não tem condições humanas de governar o Brasil. Essa é a realidade. Muita gente já está vendo isso, já está vendo quem é Bolsonaro, já está revendo sua opinião, mas ainda tem muita gente enganada por essas fake news, esses WhatsApps, essa mentirada toda que eles colocam aí no submundo da internet e que a gente tem que esclarecer. Então, o nosso trabalho, ele é árduo? É. Ele é contínuo? É. E tem que ser persistente? Tem. Nós não podemos arreglar, nós temos que ir para cima, falar todos os dias, fazer isso que você está fazendo com as lives, movimentar a militância, usar as redes sociais. Hoje teve um ato muito legal aqui em Brasília, físico, foi na rua, foi na Praça dos Três Poderes, com todos os cuidados que precisa, máscaras, pessoas afastadas, mas muita faixa com cruzes, né, dizendo Bolsonaro assassino, Bolsonaro genocida, Bolsonaro que é... Porque ele está assassinando as pessoas por conta que não protegeu do vírus e está assassinando as pessoas porque não protegeu a renda delas. É isso, ele é genocida, sim. Então, o Bolsonaro vai ter que responder ao Tribunal da História. Antes, ele vai responder ao Tribunal Judicial mesmo. Espero que é o Supremo Tribunal Federal, aí pelos crimes que já cometeu. Mas, com certeza, o Tribunal da História vai responder. Exato. Presidenta, já caminhando aqui para o final dessa nossa conversa de hoje, eu queria te falar que você falasse rapidamente de uma luta que eu sei que é tua. Antes mesmo da pandemia, a gente já tinha uma escalada no desemprego na cidade de São Paulo e no Brasil. A gente já tinha o povo numa situação muito complicada. Inclusive, aqui na cidade de São Paulo, veja só, uma cidade grande como São Paulo, nós já tínhamos aqui em alguns distritos da nossa cidade pessoas cozinhando com lenha, né? Sem condição alguma para ter acesso ao gás de cozinha. Inclusive, os dados comprovam isso, como, por exemplo, o aumento de pessoas queimadas em virtude disso, né? Isso a gente já não tinha mais tantos casos como a gente vem acompanhando aqui, né? Nos últimos tempos. Eu queria que você falasse dessa luta que eu sei que é uma luta sua, da fixação do preço do gás de cozinha e da importância disso para o nosso povo, e que mandasse já, então, aí caminhando para o final, um abraço aqui para a nossa militância. E aí eu já te agradeço mais uma vez aqui por ter aceitado participar da nossa conversa aqui e falar um pouco com a militância aqui da capital, presidenta Gleice. Não, eu sou obcecada por esse negócio do gás, porque eu não acho justo, Laércio, não acho justo. Nós temos a Petrobras como uma empresa pública, né, de economia mista, que mais da metade das ações são do governo federal. A gente ter uma produção de petróleo enorme do pré-sal, que foi o Lula que incentivou para produzir, porque a Petrobras não estava produzindo quando nós assumimos. Então, hoje a gente
já se equipara quase aos maiores produtores de petróleo, e, portanto, ter uma grande produção de gás no Brasil. E a gente cobrar o preço do botijão 80, 90, 100 reais. Eu não me conformo. Por quê? Porque tem que alinhar o preço ao mercado internacional. Ora, o mercado internacional, nós não compramos gás no mercado internacional. Nós não negociamos com o mercado internacional. Por que eu tenho que alinhar? Só para que a parte privada da Petrobras ganhe? E a parte pública, que é o povo, que é dono da Petrobras também? E o dinheiro que o povo colocou na Petrobras para fazer uma empresa dessas? Então, o gás de cozinha é um crime a Petrobras deixar do preço que está. Um crime. Eu lembro que no governo Lula nós ficamos por muitos anos com o botijão de gás na faixa de 40 reais. E na campanha do Haddad, em 18, nós fizemos um estudo e chegamos à conclusão que dava para pôr o gás na ponta a 49. A Petrobras, ao invés de passar seu lucro para a União, para o governo federal, pega o seu lucro e reverte para o povo, então, para subsidiar o gás. Ela tem que prestar contas na sua contabilidade, se ela tem que fazer encontro de contas, mas nem precisava disso. Porque para a Petrobras, isso é nada, é muito pouca coisa, não pesa no balanço da empresa. E a gente tinha condições de vender o gás a 49 na ponta, entregue para o consumidor. E eles não aceitaram, enfim, foi a campanha. Um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei na Câmara, em 2019, foi exatamente esse. Mas você está tabelando o preço, isso não pode, é proibido. Eu digo, é proibido por quem? É proibido, não muda a norma que é proibida, a norma somos nós que fazemos. Não tem uma proibição divina. É que nem não fazer dívida para ajudar ao combate à pandemia. Não é divino isso, que você não possa mudar. Quem fez as leis foi o Congresso que faz, desfaz. Então, desfaz isso e beneficia o povo, gente. Beneficia o povo. Se a Petrobras é boa para pagar dividendos, né, para pagar as ações dos seus acionistas, tem que ser boa para pagar o povo através de benefício. Então, nós apresentamos o projeto, claro, não foi votado ainda, mas eu entrei com uma ação na Justiça. Porque tem casos assim que são absurdos. Estão subindo o preço do gás, com o combustível caindo, a produção de petróleo barateando no mundo. Aliás, hoje, a Petrobras, né, do Bolsonaro, diz que vai aumentar a gasolina em 12%. Eu não entendo, o petróleo está caindo de preço. É gente muito perversa essa. Então, essa luta do botijão de gás é uma luta antiga mesmo. Eu não vou sossegar enquanto a gente não puder colocar para o povo brasileiro o custo do botijão de gás a menos de 50 reais, para que as pessoas não se queimem cozinhando com álcool, não sofram cozinhando com lenha, porque sofrem, inclusive, intoxicação, entendeu? Que tenha decência, que possa cozinhar. Já está difícil a vida, já está difícil comprar comida, aí você não tem como cozinhar. Então, a gente está nessa luta. Eu sei que vocês aí em São Paulo também fizeram esse debate, porque teve uma discussão do preço de gás, né? Acompanhei e saúdo isso, nós temos que fazer mesmo, para que a gente possa melhorar um pouco as condições de vida do povo. E agradecer, né, Laércio, você por esse convite, por a gente estar nessa live, agradecer a todos os nossos filiadas que acompanham, militantes, os companheiros aí que estão juntos. Recebi vários abraços virtuais, muito obrigada pelo carinho. Tem também um povo do Bolsonaro aí, o nosso pessoal está em cima, dizendo, Gado, saia daqui. Eu não entendo porque esse pessoal entra nas nossas lives, né? Deve gostar de sofrer, então, se não gosta da gente. Segundo estudos aí, 50% das manifestações pró-Bolsonaro são de robô. Imagino que 50% daqui também sejam, né? E outros 50% não. Mas eu recomendo que eles parem de fazer uso de anabolizante e tal, que isso prejudica na formação intelectual. Presidenta, muito obrigado. Companheiros e companheiras, nós estivemos aqui com a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, que foi senadora, ministra, deputada, nossa grande presidente do PT. Obrigada, um beijo, obrigado, tchau para vocês. Tchau, gente. Obrigado, gente, por acompanhar a nossa live aqui com a nossa querida Gleisi Hoffmann, nossa presidente do PT. Um grande abraço aí. Tchau, gente. Até. Um abraço. Josi, um abraço. Isabela, Josi entrou aqui. O Claudinho, que eu vi ele mandando mensagem. Claudinho Cabeção. Um abraço a todos vocês aí. Valeu, gente. Até a próxima.